Parabéns, parabéns, povo brasileiro. Parabéns cada um de vocês que saíram às ruas e lutaram. Parabéns por um momento, por um instante, eu ver jovens e homens e mulheres não ficarem discutindo à toa sobre um time de futebol ou quem joga melhor. Pela primeira vez, nos meus 43 anos de vida, eu vi pessoas lutando pelo que realmente importa, pelo que realmente é importante para nossas vidas. Parabéns, jovens brasileiros, que por um instante esqueceram os nomes dos craques de futebol, esqueceram seus clubes e de lutar por uma camisa de futebol, mas lutaram pela sua própria camisa, a verde e amarela. Não a camisa dos milionários que jogam futebol e ganham dinheiro com isso, nem dos cartolas, mas a camisa daqueles que pegam ônibus, pegam metrô, aqueles que constroem esse país com luta, com trabalho. A luta daqueles que durante um ano trabalham 5 meses para manter um governo que não faz exatamente nada por nós. Governo esse que arrecada bilhões, milhões, todos os dias. Se pararmos ali, no centro da cidade, olharmos a máquina de imposto, veremos que a cada segundo são milhões e milhões entrando nos cofres públicos. E nós, que pagamos como se vivêssemos num país europeu, temos uma vida miserável, uma vida sem segurança, uma vida aonde que aqui em São Paulo, pelo menos, temos medo de sair nas ruas. Temos medo de ir trabalhar. E sair para se divertir, isso daí tem que pensar 5 vezes, porque o medo está nas nossas portas. Não é culpa da polícia. A polícia militar luta e faz um grande trabalho. A culpa é muito... o problema é muito maior. Sabe, eu acredito que, e tenho certeza que as pessoas que foram nas ruas não lutaram por causa apenas de 20 centavos. 20 centavos não dá para comprar um pãozinho. Mas lutaram por uma causa muito maior. Talvez esses 20 centavos foram a moeda que fizeram um gigante despertar. Por esse gigante chamado Brasil, o povo brasileiro. Povo brasileiro. Não vamos esmorecer. Não vamos parar de lutar. Não deixemos de acreditar que o povo na rua pode fazer estes homens que têm as suas vidas bancadas por nós, que esses políticos que têm suas vidas como marajás, bancadas pelo nosso dinheiro, eles precisam ouvir a voz do povo. Estamos vivendo em um país que está tendo uma guerra agora. Não uma guerra porque alguns, infelizmente, muitas pessoas honestas, mas infelizmente, alguns estão tirando proveito e roubando. Mas isso comparado ao que eles já fizeram conosco, ao que o governo federal, ao que os políticos e a grande maioria deles, eu não posso dizer se são honestos, mas eu sei que o meu dinheiro vai para os cofres públicos, pelo menos de um ano, de 12 meses de trabalho, 5 meses é para bancar vocês. E eu não tenho benefício nenhum. Não tenho hospital de qualidade. Ouviu, seu Ronaldo? Você que era pobre, você que veio de uma periferia, você que se tornou bilionário com futebol, deveria se lembrar que ainda há muitas pessoas precisando de hospital. Que nós não podemos gemer de dor no estádio de futebol. Precisamos de médicos, sim. Precisamos de escola e de segurança também. Um país decente não é um país de hiena que vive dando risada por nada. Um país que o povo vive feliz sem um propósito. Temos que ter propósito. Ouviu, seu Ronaldo? Eu preciso de médicos, sim. Eu sei que você tem os melhores médicos. A sua família também tem. Mas muitos de nós, a grande maioria do povo brasileiro, não tem um médico para ir. Precisamos de mudança de lei. Precisamos lutar pelas mudanças. Não é possível que um país como o Brasil, aonde que praticamente todos os dias vemos cenas de latrocínio, e eu falando aqui de São Paulo, onde jovens estão matando pais de família, mães de família, queimando pessoas vivas, possam ser apenas infratores. Isso é uma vergonha. Jovens de 14, 15, 17 anos, homens formados, estão matando e queimando pessoas. E para uma pequena maioria,
Eles são crianças que ainda não sabem o que fazem. Por que vocês não adotam essas crianças e levam elas para casa? Por quê? Vocês fazem isso e acham até que a minha fala é uma fala à toa? Porque vocês têm carros blindados, porque vocês têm seguranças. Nós não temos. Nós pagamos um carro com sufoco, com trabalho e com sufoco, mas o nosso carro não é blindado. Nós precisamos ir para o nosso emprego e voltar, contando apenas com a fé em um Deus. Vocês não precisam disso. Eu creio que se o Brasil se levantar agora e começar a protestar, começar a buscar e fazer com que esses homens, que são servidores públicos, que trabalham para nós, ou deveriam trabalhar para nós, possam começar a se mexer em Brasília. Mudança de lei. Precisamos que o Brasil tenha leis mais rígidas. Não é possível que assassinos neste país sejam comparados apenas a pessoas que passam no farol amarelo ou vermelho no trânsito. Não é possível que jovens de 17 anos possam matar e queimar pessoas vivas e darem risada na polícia. Porque eles riem na polícia. E de mim e de você também, que somos trabalhadores. Precisamos mudar também a questão da educação. A educação que a mídia ajuda a piorar. Qual programa de televisão que você vê valorizando o estudo ou o conhecimento? Quando você vê um programa de televisão que estimula a leitura, quando você viu qualquer artista falando, olha, leia um livro, nós não temos programa de televisão para isso. Porque a mídia, ela tem feito um trabalho grandioso para deixar o povo totalmente afastado do conhecimento. Nós não vemos os jovens hoje estimulados a ter um conhecimento, mas são estimulados a ter um time de futebol. São estimulados a acompanhar novelas que, na sua grande maioria, não representam a vida real que nós temos aqui fora. Sabe, nós temos que começar a pensar. Não podemos viver no teatro. Nós somos reais. Somos um povo real. Da nossa pele sai sangue. Temos que estimular o conhecimento. O Brasil não pode ser o país do futebol. Enquanto ele for o país de uma bola, o povo vai continuar na ignorância. Nós temos que ser um país dos brasileiros. Se pagamos os impostos como europeus, temos que ter uma vida com qualidade europeia. Temos mudanças de lei. Precisamos forçar isso, lutar por isso. A grande maioria da população é a favor da mudança de lei, da redução da maioridade penal, pelo menos para 15 anos de idade. A grande maioria quer mudança de lei. E vocês, políticos, querem isso? E por que não querem? Eu trabalho como professor. Eu vejo jovens no 9º ano do ensino fundamental que ainda não sabem ler, que ainda não conseguem entender um texto. Eu vejo jovens, e não são poucos, terminando o colégio, o antigo colégio, que hoje é ensino médio, sem a capacidade da leitura. Talvez o governo ou a mídia fale que os professores estão mal preparados. Mas não é verdade. É quase impossível você estimular um jovem a ler ou a estudar num país que um professor ganha tão mal. Num país que o governo do estado de São Paulo mente, falando que nos dá aumento sem nos dar. Num país em que um professor ele tem um salário que praticamente ele paga para apenas trabalhar. Se não trabalhar em 2 empregos, o professor não consegue ter uma casa um pouco melhor. E tem que trabalhar muito e muito. Enquanto isso, jogadores de futebol ganham bilhões. Enquanto isso, políticos se aposentam com 4 anos de mandato, ganhando muito dinheiro. Enquanto isso, os bilhões que são gastos com Copa do Mundo, aonde que o hospital, a escola ficam esquecidos. Temos que rever. Já gastamos e começamos uma luta que não pode ser parada. Não é uma bandeira, não é um grupo de pessoas que vai dizer quando deve parar. Mas é quando a satisfação chegar, quando vemos realmente mudança. A presidente foi hoje à televisão falar que está ouvindo as reivindicações e os líderes. Presidente, eu preciso que você trabalhe e que você mexa o máximo possível
nessa máquina para que ela sirva ao povo e não a uma pequena minoria de pessoas. Precisamos mudar o sistema educacional. A aprovação automática está fazendo os jovens apenas estudarem na Prefeitura de São Paulo para ganhar leite. Na escola estadual, apenas para terem o diploma. Temos que mudar. É isso que eu quero dizer para você. Eu ainda não estou orgulhoso da minha pátria. Ela tem que se tornar pai. Porque eu sou um filho que luta há muito tempo. Eu e você. É isso aí.